Uma boa tarde a todos. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre e amigo, nos envolva a todos e que cada um de nós nos sintamos infinitamente acolhidos pelo seu amor e pela sua misericórdia. É para mim uma alegria estar aqui com vocês na condição de um irmão, de um simples aprendiz, buscando partilhar o pão divino do Evangelho, que cada vez mais vamos nos conscientizando disso, é efetivamente alimento para as nossas almas, força para o nosso caminhar, inspiração para a nossa vida, fonte inesgotável de esperança e estímulo diário à renovação. Então, que Ele e todos aqueles que aqui laboraram ao longo de todos esses anos, em considerando a fundação 68 anos, todos aqueles que aqui passaram em espírito, no corpo, todos os corações que se envolveram em torno desse reduto de simplicidade e amorosidade, possam nos abençoar e nos inspirar a fim de que colhamos um pouco de tudo isso que veio antes de nós preparando esse recanto, esforço, lágrimas, dedicação, carinho, fé e devotamento. Que a gente possa beber dessa fonte, para que estejamos minimamente mais conscientes sobre o quanto nos cabe, em termos de trabalho e realização, para efetivamente honrar esses que foram os pais e mães de nossa fé. Porque quando Jesus nos diz, honra o teu pai e a tua mãe, não apenas diz com relação ao pai e mãe no corpo, diz também com relação a todos esses que foram os nossos pais e as nossas mães na fé, preparando-nos o caminho, preparando-nos o terreno, para que depois nós, novos ceifeiros e ceareiros, pudéssemos trabalhar. Muitas vezes com muito mais facilidades que eles, o que deveria representar para nós um comprometimento e uma dedicação acrescidos, a fim de efetivamente levar adiante esse trabalho. Então é com essa postura que aqui nos colocamos, buscando trazer nessa tarde um momento realmente que possa nos levar a meditar sobre a bênção do Espiritismo em nossas vidas, a meditar um pouco mais sobre esses que nos antecederam e sobre a própria história do cristianismo. Porque num ambiente como esse, é difícil não nos lembrarmos da própria história do cristianismo primitivo, daqueles que há 2000 anos, de fato, consolidaram no mundo a mensagem de Jesus. Cristianismo esse que teve um novo alvorecer, um renascer com o advento do Espiritismo na Terra. Sobretudo aqui no Brasil, nesses múltiplos rincões interior do Brasil afora, em que tantos corações souberam tão bem honrar a mensagem do Mestre. Não há como, portanto, deixar de nos lembrar daquele cristianismo, daquela proposta original, buscando realmente entender o que é esse tesouro que temos em mãos, o que é esse investimento do alto ao nosso coração e como podemos, de fato, aproveitar tudo isso quanto temos recebido. Por isso, nosso estudo nessa tarde vai girar em torno de uma passagem do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando aqueles estudos do Evangelho mais simples, lembrando e exaltando a figura do nosso codificador. 2019 aí está, em que marcaremos 150 anos de sua partida, o sesquicentenário do seu legado, em 1869, quando nos deixou. Vamos aqui buscar a sua lucidez, a sua clareza, a beleza do seu pensamento e, ao mesmo tempo, a profundidade, exaltando para nós ou recuperando para nós aquele cristianismo, aquela mensagem original, diferenciando-se em muito dos filósofos do seu tempo, Kardec, que conseguiu aliar a profundidade à simplicidade, a capacidade de pensamento à humildade,
A busca pela verdade, a amorosidade. É essa comunhão, é esse conjunto que nós aqui buscaremos a partir de um texto seu que veremos tem tudo a ver com aquele cristianismo do qual, de certo modo, nós todos temos saudade. Quando nos lembramos de um Ananias, de um Barnabé, de uma Abigail, de um Paulo, de um Pedro, de um João, aquele cristianismo que, ao lermos as páginas de Francisco Cândido Xavier, seja no Ave Cristo, seja no Paulo Estevão, nos 50 anos depois, como que nos fala, ou como que sai das páginas e das palavras e alcança-nos o coração a nos falar de uma humanidade, de um espírito de fraternidade, de amorosidade que nós todos, de modo geral mesmo, a humanidade, ansiamos por encontrar. Que nos debatemos aí com as lutas, com as intrigas, com as dificuldades, com as buscas, enfim, mas que no fundo esperamos encontrar aquela amorosidade, aquela fraternidade que já há 2000 anos aqueles primeiros corações souberam consolidar. E aqui estando, a gente quase que sente no ar um pouco do que seja isso. Esse clima de simplicidade e de fraternidade. E é isso justamente o que Kardec vai conseguir muito bem delinear no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Um dos capítulos que particularmente mais gosto, pela profundidade do que está ali exposto, sede perfeitos, pelo compromisso que ao lermos essas páginas nós automaticamente assumimos, o compromisso da nossa melhoria, o compromisso da interiorização do que temos de fato aprendido com o Espiritismo. Mas é isso que ele vai destacar no item 4 desse capítulo, intitulado Os Bons Espíritas. Será esse o nosso texto, o fio condutor da reflexão da nossa tarde. O que de fato é um bom espírita? Como de fato poderemos ser um bom espírita? O que é realmente compreender o Espiritismo? Qual é, em última instância, a finalidade do Espiritismo na Terra e em nossas vidas? É isso que ele vai tratar, discorrendo com a sua imensa lucidez, a sua capacidade de tornar simples o que muitas vezes pode parecer complexo. É isso que a gente vai tentar entender, seguindo a sequência desse capítulo, em que esse item é colocado logo depois do homem de bem, ou do ser humano de bem. Como a já nos dar uma pista, nos ajudando a entender que a finalidade, o objetivo, em última instância, será construir, desenvolver, fazer de cada um de nós um ser humano de bem. Então, no item seguinte, os bons espíritas, Kardec vai nos falar como que o Espiritismo irá fazer ou contribuir com esse processo. Então, para a gente entender melhor esse item 4, é preciso antes ler esse item 3. É a cadência de pensamento. É como Kardec, em sua habilidade, vai construindo o pensamento, de modo que não fique em pontas soltas, de modo que o estudo se faça numa sequência adequada, em que as coisas se encaixem e se tornem mais fáceis de serem compreendidas. Portanto, primeiro ele apresenta a finalidade, o objetivo não só do Espiritismo, do cristianismo, como de todo e qualquer caminho espiritual ou religião no mundo. Tornar as criaturas melhores. Construir um mundo melhor a partir da construção do homem e da mulher de bem, do ser humano de bem. Esse é o objetivo de todos. Cada um chegará até lá por um caminho. Ele então nos apresenta qual será o caminho que o Espiritismo irá propor ou irá apresentar para que possamos, cada um de nós, chegar lá. E apresenta-nos algumas das características que nos permitirão perceber se estamos, de fato, alcançando essa condição.
atributos do ser humano de bem: fé, bondade, humildade, caridade, generosidade. Faz ele uma imensa lista. Quando a gente lê, a gente fica até meio assustado, porque vê a distância que estamos ainda do que de fato é ser um ser humano de bem. Vemos o quanto temos ainda a trabalhar em nós. Mas isso é o ideal. Isso é o horizonte. E o horizonte serve justamente para nos conduzir na caminhada. É ele que nos dá o norte para que possamos ajustar a rota e ver se estamos de fato chegando ou nos direcionando no rumo certo. Por isso é o Evangelho segundo o Espiritismo, as orientações dos benfeitores, do Cristo, é o norte que nos foi dado pelo alto, a fim de que possamos nos conduzir. Por isso é Jesus guia e modelo. Eu posso, a partir desse ideal a ser buscado, ir orientando os meus passos. Olha, esse caminho aqui não está adequado ou orientados segundo o objetivo que eu quero atingir. Então, eu preciso corrigir a minha rota segundo o norte que me foi dado. Então, por isso, vem como referencial o homem de bem, para que depois entremos em os bons espíritas. E o mais interessante que aqui buscaremos nessa tarde é perceber como Kardec enxergava, definia o bom espírita, ou aquele que de fato está entendendo a proposta do Espiritismo. E aí penso, pelo menos para comigo assim foi, a gente vai desconstruindo um monte de coisas, um monte de concepções que nós tínhamos em torno do Espiritismo. Do que é de fato ser espírita, do que é de fato, qual é de fato a proposta do Espiritismo em nossas vidas. Kardec, com a sua lucidez, vai ajudando-nos a ter uma nova visão em torno do Espiritismo. E, mais do que isso, vamos passando a entender melhor o porquê esses homens e mulheres simples conseguiram uma experiência tão profunda com o Espiritismo que ainda hoje são lembrados, são queridos e são amados. Ao passo que outros, que muitas vezes se destacaram dentro do Espiritismo por outros motivos, não são tão assim hoje lembrados. Porque a gente vai percebendo que entender a proposta do Espiritismo, alcançar de fato o que o Espiritismo espera de nós, não está muito associado com o que geralmente a gente espera. Um conhecimento vasto, uma cultura imensa, tudo isso terá a sua importância, mas de fato, entender o Espiritismo, aprofundar-se no Espiritismo, é algo diferente do que geralmente se pensa. Como era com o cristianismo? A gente sempre fica a se perguntar o porquê Jesus ter escolhido aqueles discípulos e não outros, com aquelas características e não outras. E ao ler esse texto de Kardec, a gente entende melhor o porquê. Queria Jesus nos dizer que estavam aqueles homens, aqueles que escolheu estar mais próximo, mais habilitados para realmente entender o cristianismo do que aqueles que o mundo talvez julgaria mais habilitados. Escolhe Jesus os pescadores da Galileia em vez dos filósofos da grande Atenas. Algum motivo aí haverá, alguma lição aí deverá existir e que nos compete aprender. Então, basicamente, é isso que Kardec vai nos dizer nesse item, que peço aqui a licença para lermos conjuntamente. Ele começa esse tópico, então, dizendo: bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que é o mesmo que o outro. Essa primeira frase de Kardec já tem muito a nos dizer. Veja o que ele diz. Bem compreendido,
mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo conduz a essas características. Que características ele está falando? As características do homem de bem. Humildade, generosidade, bondade, todos aqueles atributos lá listados. Mas ele faz uma diferenciação entre compreender e sentir o Espiritismo. Como a nos dizer que, para além de compreender o Espiritismo, existirá um nível ainda maior, um aprofundamento ainda mais pleno, uma compreensão ainda mais vasta que nasça não da compreensão intelectual, mas do sentimento do Espiritismo. Como a dizer que quem sente o Espiritismo, ou naquele em que o Espiritismo alcançou o coração, o objetivo foi mais alcançado, já está mais adiantado do que naquele que simplesmente raciocina em torno do Espiritismo. Não está ele com isso menosprezando a cultura, a importância do estudo. Mas está ele implicitamente a dizer, como Jesus também nos disse, que há um outro sentido de compreensão que transcende em muito a capacidade de raciocínio. Está ele a nos dizer que há um outro tipo de razão, a razão do coração, que a razão puramente humana do raciocínio não é capaz de abarcar ou de entender. Para realmente entender o Espiritismo, é preciso percorrer os caminhos do coração, passando pela humildade, pela simplicidade, que é a postura de abertura, a postura de aprendizado real, alcançando a caridade, que abre novos horizontes à alma em termos de compreensão. Como a nos dizer que para alcançar realmente a verdade é preciso amar, é preciso sentir. Para raciocinar com lucidez é preciso sentir, é preciso ser humilde. Só assim, de fato, nós alcançamos o Espiritismo em toda a sua grandeza. Ora, isso é justamente o que Jesus, a todo momento no Evangelho, quer nos fazer entender. E por isso, mais adiante, aqui mesmo ele diz, o verdadeiro espírita, como o verdadeiro cristão, são uma só coisa. Porque sendo o Espiritismo nada mais do que o cristianismo redivivo e explicado, ampliado em seus desdobramentos, o caminho de compreensão será o mesmo. E deverá necessariamente passar pelo coração. Aí a gente entende melhor Jesus quando, por exemplo, nos diz, em Mateus capítulo 11, Glória te dou, meu Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. O que dizia Jesus? Que existem coisas em torno do Evangelho que não é a sabedoria e a cultura do mundo que nos farão entender. Porque o coração tem caminhos que a razão não consegue percorrer. Onde muitas vezes a razão e o conhecimento humano para, o amor consegue desbravar, consegue vencer. É por isso que aquela gente simples da Galileia, aqueles pescadores, um Simão Pedro, analfabeto, quase todos os discípulos, à exceção de Levi, puderam tão bem compreender aquele evangelho, que mais adiante Paulo não pôde convencer os filósofos de Atenas a entender. Porque fazendo-se pequeninos, ou trabalhando antes essa percepção, essa intuição do coração, do sentimento, que foram aos poucos desenvolvendo no serviço e no exercício do amor, puderam então acolher aqueles segredos que estavam ocultos aos sábios e aos entendidos.
Não é disso, da parte de Jesus, uma exaltação à incultura, à ignorância, à insuficiência, como dirá Emmanuel. No capítulo 6 do livro Viajouro, ou no capítulo 3 do livro Construção do Amor. Não é isso que Jesus queria dizer com bem-aventurados os pobres de espírito. Queria ele dizer que a simplicidade, a humildade, trabalhando na caridade, abre horizontes muito mais vastos, porque muito mais elevados ao espírito, do que aquela falsa pretensão do saber, muitas vezes de uma perspectiva bem baixa. É preciso ascender, elevar, e elevação é sentimento. Para que tenhamos de fato um raciocínio claro e capaz de raciocinar mais amplamente, é preciso antes aprender a amar e a servir. É isso que Jesus dizia. É isso que nos faz entender esse aparente paradoxo. Como homens tão inteligentes não puderam entender a Jesus, se recusaram a acolher aquela mensagem. Faltava-lhes um sentido, uma percepção, uma intuição, que só o amor pode nos conferir. Por isso, diz Kardec, o Espiritismo, mais do que compreendido, sentido, nos leva a essas características. É preciso chegar ao coração. Eu me recordo de uma fala da benfeitora Narcisa no livro Os Mensageiros, capítulo 1. Ela estava conversando com o André Luiz, no momento em que André Luiz passava por grandes transformações. Lembrando que André, na Terra, era alguém com muita capacidade de raciocínio, muito inteligente. Havia sido médico, um homem com muita cultura. E, no entanto, nunca havia dado aos conhecimentos do Evangelho, às lições espirituais, um valor muito grande. Mas, ao desencarnar e ao passar por todos aqueles processos de lidar com as dores, com os remorsos, com as culpas e começar, enfim, a se abrir para a luz do alto, ele começou, então, a perceber que as lições de Jesus como que ganhavam um novo sabor. Ele começou a enxergar o Mestre, a mensagem do Mestre, por uma nova perspectiva. E isso o encantava. Até mesmo o mundo. Ele começou a enxergar tudo que o circundava com um novo olhar, com um novo prazer, com mais gratidão. Então, em determinado momento, em diálogo com a Narcisa, logo ao capítulo 1 do livro Os Mensageiros, eles chegaram a esse debate em torno dos ensinamentos de Jesus, e ela então lhe diz e diz a todos nós algo que tem muito a ver com isso que Kardec nos diz. Ela fala assim: enquanto o homem se engolfa, ou seja, se prende apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho não lhe parece senão um repositório de ensinamentos comuns. Então, enquanto eu estou usando só os recursos humanos para tentar entender o Evangelho, só a medida humana, que é a medida do nosso raciocínio, o Evangelho não parece nada demais. Entretanto, acrescenta ela, quando se lhe despertam os sentimentos superiores, as lições do Mestre como que ganham uma nova vida e revelam aspectos antes desconhecidos à sua inteligência. Na medida em que o Espírito se esforça na edificação de si mesmo como instrumento do Pai. Ou seja, na medida em que o Espírito realmente se esforça por trabalhar essa outra faculdade, a do sentimento, a do coração, aquelas lições que antes não pareciam nada demais, ganham agora novos aspectos, antes inabordáveis, inalcançáveis pelo raciocínio comum. É como se a gente trocasse de fato as lentes, porque aqui nós estamos vendo algumas coisas.
Aqui nós estamos vendo uma mínima parte do que acontece nesse recinto. Um médium veria aqui muito mais coisas ocorrer. Um espírito superior, por exemplo, imaginemos o Cristo, veria coisas que nós sequer poderíamos conceber. Por quê? Desenvolveu ele faculdades das quais estamos ainda distantes de desenvolver. É isso que acontece quando trabalhamos ou desenvolvemos o sentimento. A nossa visão muda. O nosso olhar ganha uma nova luz, tanto para as lições de Jesus, as lições do Espiritismo, como para as outras pessoas, para as circunstâncias. Eu consigo enxergar aspectos daquela pessoa que antes eu não via e consigo agora valorizá-los, porque amor é luz e luz amplia os horizontes. Eu consigo enxergar aspectos daquela circunstância na minha vida que antes eu não conseguia enxergar, mas agora eu posso ver. Algo ou alguma circunstância que antes eu só encontrava motivos para me lamentar, agora é enxergada por mim como uma oportunidade para aprender, para crescer e para agradecer. Graças a esse novo olhar. É isso que ela diz. E então ela encerra dizendo: quando crescemos para o Senhor, os seus ensinamentos crescem igualmente aos nossos olhos. Quando nós crescemos, nos elevamos pelo sentimento renovado, trabalhado agora no amor, as lições de Jesus também crescem para nós. E o nosso entendimento também. Por isso Kardec diz: bem sentido. O Cristo é, acima de tudo, o mestre do coração. E é por isso que a orientação do Espírito de verdade é antes: amai-vos, para depois instruí-vos. Porque os nossos canais de absorção da instrução estarão obstruídos se não estiverem lubrificados, trabalhados pela água divina do amor. Não há raciocínio humilde, acessível, aberto, maleável, distante da caridade e da humildade. E é por isso que a espiritualidade, muito sabiamente, colocou dois dísticos ou dois lemas fundamentais no Espiritismo, inspirando Kardec em fazê-lo. Um, muito conhecido de todos nós: fé inabalável é só aquela que pode encarar a razão em todos os tempos da humanidade. De fato, somos convidados à instrução, ao estudo, à análise, à pesquisa, ao entendimento, a fim de que não nos prendamos às teias da ilusão, da superstição, da incultura, da ignorância. Mas não haveria fé efetivamente raciocinada se não existisse fora da caridade não há salvação. Porque não há raciocínio realmente puro, realmente isento, sem a caridade e o seu conjunto, o seu par, a humildade. Quando não existe humildade, quando não existe caridade, a razão está sempre enviesada. Ela é sempre ludibriada pelo orgulho e pelo egoísmo. E aí a gente consegue justificar qualquer coisa. A gente consegue racionalizar qualquer coisa, se junto da razão não existir humildade. E aí eu me recordo de um texto de Emmanuel, que está no livro Coletânea do Além, capítulo 48, intitulado Sentimento e Razão, em que ele vai dizer assim: fala-se muito no Espiritismo de fé raciocinada, mas poucas vezes se fala numa razão iluminada. Porque como é que a fé vai ser raciocinada se a razão não está iluminada? Porque a razão orgulhosa justifica tudo. A razão orgulhosa dobra os argumentos. A razão orgulhosa não vai a fundo para compreender a verdade. Para alcançar a verdade, para ser digno dela, é preciso ter antes humildade.
e não há humildade longe da caridade. Não há caridade longe da humildade. É isso que diferencia Kardec tanto dos outros filósofos, por exemplo, do seu tempo. É isso que faz dele o escolhido para o advento do Espiritismo. Não era só ele um grande pensador. Kardec era, antes de tudo, também um apóstolo do Senhor. No amor, na caridade e na humildade. Jamais o veremos envaidecer-se. Jamais o veremos portar-se com grosseria, com ignorância para com aqueles que o atacavam, que o questionavam, que o caluniavam. Kardec só foi tão longe porque, aliado à sua razão, à sua lucidez, havia ali um coração repleto de caridade e de humildade. Como bem disse São Luís no livro Obras Póstumas, antes de te escolher, sabíamos que a tua fé era daquelas que fazem caminhar por sobre as águas. Ele não era só o apóstolo do raciocínio, do intelecto, era o apóstolo da fé, do coração. Como vemos, por exemplo, no livro Viagem Espírita, em 1862. Um Kardec muito diferente do que geralmente nós estamos acostumados a ver. O pensador sentado em seu gabinete, a escrever, a pensar, a raciocinar. Neste livro, pequenino, mas muito rico, nós vemos Kardec indo a campo, apertando a mão dos homens simples de Bordeaux, de Lyon, de toda aquela região da França, fazendo a viagem, convivendo e alegrando-se, rejubilando-se ao ver que naqueles ambientes mais simples o operário estava junto do nobre, do rico, como irmãos. Recebendo então mensagem dos espíritos Erasto e outros dizendo: vocês não sabem para nós o quanto é motivo de alegria ver esse júbilo da fraternidade, onde todos se veem e se apertam as mãos como irmãos. É nesse livro que Kardec então dirá algo que muda muitos dos nossos paradigmas em torno do codificador. Ele dirá, falando a respeito dos grupos, dos trabalhadores espíritas: se entre vós houver dissidências, dissensões, se os grupos que deveriam marchar para um objetivo comum estiverem separados, eu lamento. Eu lamento. Mas, sem procurar saber de quem foram os primeiros equívocos, sem procurar saber as causas, eu me coloco, sem pensar, do lado de quem tiver mais caridade, não razão. Caridade, isto é, abnegação e verdadeira humildade, pois a quem falta caridade está sempre em erro, ainda que munido de alguma espécie de razão. Porque nenhuma razão do mundo há para faltar com a caridade com alguém. Em outras palavras, ele nos diz, só está realmente com a razão quem é caridoso, quem não perdeu a caridade. O outro pode até estar equivocado, mas se você falta com ele, com caridade, com brandura, então você também já perdeu a razão. Por que ele se coloca desse lado? Porque aqueles a quem esteja em equívoco, mas tenham caridade, tenham humildade, é bem simples de corrigir. Os espíritos facilmente conseguem orientar, conseguem recambiar ao caminho. Mas a quem falta humildade e caridade, esse o trabalho é bem mais desafiador. Esse o trabalho é bem mais desafiador. Por isso, o sentimento, ou melhor, por isso o Espiritismo bem sentido, mais do que bem compreendido, nos leva ao objetivo e à finalidade do Espiritismo. Mas ele prossegue. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam.
fé inabalável e esclarecida. A fé raciocinada, mas também a fé fundamentada no sentimento, na confiança. Porque fé, e isso é uma coisa que o Espiritismo, de certo modo, vai ajudar-nos a recuperar, né? Um conceito que está muito no Evangelho, está muito nas cartas de Paulo, mas que, de certo modo, nós desvirtuamos. Fé não tem a ver com acreditar. Fé não tem a ver com raciocínio. Pelo menos não nos fundamentos. Não nos fundamentos. Nos fundamentos, fé é fidelidade. Portanto, é sentimento. Fé é uma relação profunda, estreita, de comunhão com o divino, com Cristo. Portanto, ter fé em Cristo é senti-lo no coração. A palavra usada, por exemplo, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, para fé, no hebraico, é emuná, que significa fidelidade. No latim também, fides, de onde surgiu a palavra fé. Portanto, fé é muito mais uma questão de sentimento, é um sentimento conectado com o sentimento do Cristo, que gera um raciocínio claro, capaz de raciocinar e entender de fato a mensagem de Jesus. Fé não é algo que se consolida através de alguns raciocínios, que é o que ele está tentando falar. O que Emmanuel também tentou falar na mensagem que citei, sentimento e razão. Não há fé raciocinada, sólida, sem razão iluminada. E razão iluminada é sentimento conectado com o do Cristo. Isso é fé. Então, para a gente alcançar uma fé inabalável, mais do que simplesmente entender, compreender a vida futura que nos espera e tudo mais, é preciso, antes de mais nada, sentir. Porque quem ama, confia. Pensa na pessoa que você mais ama. Você não confia nela? Você não tem certeza, uma certeza que você não consegue pôr em palavras, de que pode sempre contar com ela? Por mais difícil seja a situação, aquela pessoa que você realmente ama, em que existe realmente um vínculo de amor, você tem fé nela. Você se apoia nela. É isso que precisamos ter com Cristo. Quando amarmos de fato Cristo, não há mais temor. Por isso diz o evangelista João na sua carta, o perfeito amor lança fora todo o temor. Quem ama não teme. Quem ama o Cristo, quem o sente, não teme, porque sabe que Ele sempre estará lá, que Ele sempre está conosco. Isso é fé. Fidelidade. Por isso Jesus diz assim também no Evangelho de João: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Quem realmente ama o Cristo? Quem guarda os seus mandamentos. Portanto, quem é fiel. É fiel quem ama, ama quem é fiel. Por isso a relação de fé é uma relação de fidelidade e de amor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E aí fica para nós a pergunta: a gente ama Jesus? Porque se amá-lo é guardar os seus mandamentos, a gente ama Jesus? A gente tem fé em Jesus? Porque se amá-lo é ser fiel aos seus mandamentos? Ou aos seus ensinamentos? É essa fé inabalável que se busca. E ela se consegue a partir desse trabalho em duas frentes, tanto a do raciocínio como a do sentimento. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências, nem o alcance moral, ou, se os apreendem, não os aplicam a si mesmos. A que atribui isso? Há alguma falta de clareza na doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias, nem figuras, que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é sua essência mesma, e é de onde lhe vem toda a força,
porque a fazia direto à inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo. Então, o Espiritismo, em termos de ensinamentos, nada tem de secreto, de oculto, de difícil. Mas o porquê, então, alguns não vão até esse miolo? Ficam presos ainda à superfície, aos fenômenos, aos aspectos exteriores. Isto é, estão no Espiritismo, mas não se permitem ainda abrir ao Espiritismo. Estão no Espiritismo, mas o Espiritismo ainda não está efetivamente neles. Kardec prossegue no seu raciocínio. Será então necessário para compreendê-lo uma inteligência fora do comum? Para entender o Espiritismo é preciso de uma cultura fora do comum? Não. Tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem. Ao passo que inteligências vulgares, moços mesmo, apenas saídos da adolescência, eles aprendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Então, voltando mais uma vez àquela diferença, filósofos de Atenas, com seus raciocínios elaborados, sofisticados, pescadores de Cafarnaum. Era preciso uma grande inteligência para entender o cristianismo e hoje o espiritismo? Não. Por quê? É outra via. É a via do coração, a linguagem universal e acessível do sentimento, que é o que Kardec vai chamar aqui de maturidade do senso moral. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observem, enquanto a parte essencial, a essência, exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar de maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido espiritual do espírito encarnado. Independe da idade e do grau de instrução. Essa maturidade, por Kardec chamada maturidade do senso moral, o caminho mais certo, mais garantido de fato alcançarmos a condição de bons espíritas, na definição de Kardec. De fato entendermos, acolhermos a proposta do Espiritismo em nossas vidas. Maturidade do senso moral. E aí a gente entende o porquê da insistência da espiritualidade superior em palavras como caridade, humildade, simplicidade. Aí a gente entende o porquê um senhor Mariano, um Chico e tantos outros puderam tão bem entender e viver o Espiritismo. Porque trabalharam essa maturidade do senso moral. E alguém poderá perguntar, como que trabalha isso? Como é que eu desenvolvo essa maturidade? Amando, servindo, fazendo-se pequenino. Foi isso que o apóstolo Paulo precisou passar para realmente entender o Evangelho do Cristo. Porque ele era, no seu tempo, uma das inteligências mais privilegiadas. E, no entanto, quando ele ouviu Estevão pregando, o maior pregador cristão de todos os tempos, ele ainda relutou. Ele ainda não incorporou. Por quê? Apesar de toda a sua inteligência, faltava a Saulo maturidade do senso moral. Tinha ele os recursos do intelecto, faltavam-lhe os recursos do coração. O que Jesus então faz com ele? Começa uma aula intensiva para o seu coração.
Começa colocando uma Abigail do seu lado, depois ele coloca um Ananias do seu lado, depois ele coloca um Barnabé do seu lado, um Pedro do seu lado, uma Áquila e uma Prisca do seu lado. O que ele foi fazendo? O que é aquilo que a gente vê acontecendo com Saulo em todo aquele início da segunda parte da obra? É Jesus dando a ele esse novo senso, essa nova sensibilidade. Era Jesus ensinando Saulo a ser amigo, a sentir mais o semelhante, a abrir as portas do coração e a elevar-se a um novo patamar de compreensão. Era Jesus trabalhando nele a maturidade do senso moral. Então coloca ele para trabalhar a humildade. Ele que era um orador de prestígio, de renome, depois de muitos anos já naquele esforço, vai voltar a falar na cidade de Antioquia e não consegue falar. Começa a gaguejar, começa a atrapalhar os raciocínios. E aí, já um pouco mais trabalhado, em vez de se revoltar, o que ele faz? Recolhe-se à humildade e vai fazer tapete. Vai fazer na sua tenda tapete, e enquanto fazia os tapetes, conversava com as pessoas que vinham visitá-lo. E ali ele trabalhava as escrituras, explicava, conversava, e então Emmanuel vai descrevendo, ali ele aprendeu a ser amigo das pessoas. Ali ele aprendeu a amar. Dirá Emmanuel assim, antes as pessoas passavam pela sua vida e ele passava pela vida das pessoas sem deixar marcas nos corações. Agora, cada pessoa que passava pela sua vida deixava uma marca profunda no seu coração, como ele marcava também profundamente cada coração que com ele convivia. Ele aprendeu a ser simples, a olhar para a dor do outro, a interagir com o outro. Logo após a sua conversão, ainda em Damasco, ele, depois que recupera a visão sob as mãos de Ananias, fica empolgado, quer logo divulgar a boa nova. Vai à sinagoga de então, fala com toda a sua eloquência, mas não consegue conquistar, não consegue atrair a atenção de ninguém. Diz o texto assim, se tivessem atirado pedras dele, tinha sido menos doído do que a frieza da indiferença. Aí ele volta e vai falar com o Barnabé. Mas o Barnabé já mais experiente, fala, mas Saulo, o que você ajuntou já para dar? Qual a veracidade das suas palavras? O quanto você já viveu disso para ter autoridade para falar? O quanto você já sentiu o Evangelho para falar? Aí ele convida ele para a primeira experiência que marcou o coração dele profundamente. Dirá Emmanuel no livro, ele nunca mais esqueceria essa experiência. Depois de ter ido à sinagoga, ele que estava acostumado com o sinédrio, com todo aquele requinte, com toda aquela oratória, com toda aquela pompa, à noite, Ananias chamou ele para uma reunião. Na igrejinha de Damasco, a casa de uma lavadeira com um filho paralítico. E ali estavam soldados romanos, pedreiros, carpinteiros, e chega lá o doutor da lei e entra naquele ambiente. Ele ficou até constrangido, porque ele não sabia nem como se portar. Mas uma coisa o marcou profundamente, ele nunca mais esqueceu. Como aquelas pessoas se tratavam fraternalmente. Como não existia formalismos entre eles. Como eles se amavam até no olhar. Como eles partilhavam do pão. Ao final da reunião que Ananias conduziu, era servido um pedacinho de pão com um copo de água. E Paulo então diz, Emmanuel diz, né? Paulo sentiu que aquele pão velho, sabe-se lá de quantos dias, tinha o sabor da fraternidade universal. E ele sentiu que aquele copo de água simples que ele tomou
vinha direto do coração de Jesus para matar a sede dele. Teve uma mãe lá que colocou um bebezinho nos braços dele, ele todo esquisito, segurando o bebezinho, nunca tinha segurado um bebezinho, que não estava acostumado. E aí, ao final da reunião, as pessoas foram fazer uma prece e oraram por ele, para o futuro dele, que estava começando uma jornada. Sabendo que era ele aquele que há 3 dias atrás vinha para perseguir e torturar a todos eles. Agora se juntavam em prece para orar pelo futuro desse companheiro que chegava. Ele nunca mais esqueceu isso. O que Jesus estava fazendo com ele? O grande pensador. Vamos sentir, meu amigo. Vamos trabalhar o coração, que então você vai pensar muito mais além. Você vai voar no pensamento muito mais. Porque o amor dá asas que livro, que cultura nenhuma do mundo nos dá. E é o que a gente vê nesses espíritos. Que fundaram essa casinha aqui, que fundaram o cristianismo na Terra, que fundaram o cristianismo e o espiritismo no Brasil. Anônimos, esquecidos, mas com um poder de amor, uma eloquência sem palavras que nenhum orador do mundo consegue expressar. Isso é maturidade do senso moral, gente. E é por isso que o espiritismo bem sentido vai muito mais longe do que o espiritismo bem compreendido. É por isso que não há fé raciocinada sem caridade bem aplicada. Então ele prossegue. Em alguns, ainda muito tenazes são os laços da matéria para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, de onde resulta não romperem facilmente com seus pendores, nem com seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Essa névoa aqui é a névoa do orgulho, da vaidade, que nos impede de ver com clareza e profundidade. Tem a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz, insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração capaz de lhes sobrepujar as inclinações. Atêm-se mais aos fenômenos do que à moral, que se lhes afigura sediça e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam dos seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem ou então guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham das fraquezas ou das prevenções. Então, são aqueles que pararam ainda no meio do caminho. Mais adiante, então, ele diz: aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina, isso aqui é bonito, lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Então pensa num instrumento. Quanto mais sensível esse instrumento, mais ele consegue realmente captar a beleza da sinfonia. É o que acontece com o Espiritismo ou com o Evangelho. Quanto mais a gente flexibiliza, quanto mais a gente torna sutis, brandas, humildes, as fibras do nosso coração, mais sensíveis são elas à sinfonia, à poesia do Consolador.
você consegue ouvir coisas, sentir coisas, entender coisas que aquele coração ainda não muito trabalhado está longe de entender. Por isso ele acrescenta: em suma, é tocado no coração pelo que inabalável se lhe torna a fé. É qual o músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que o outro apenas ouve sons. Então, diante da mesma música, da mesma beleza de melodia, há aquele que já se sintonizou, que já se sensibilizou, suas fibras são tocadas, enquanto outros sequer conseguem apreciar a beleza da melodia. Como acontece no ambiente onde se tocasse a mais beleza ou a mais bela das melodias. Alguns sentiriam em grau máximo, alguns em grau intermediário, alguns sequer se tocariam. É por isso que precisamos nos depurar, nos desmaterializar, a fim de, por exemplo, sentir a arte das esferas superiores. Se cada um de nós, por exemplo, fosse levado hoje a uma dessas esferas, sequer conseguiríamos ouvir ou sentir a beleza dessa arte. Por quê? Somos ainda muito enrijecidos, endurecidos, para que essa melodia possa fazer vibrar o nosso coração. Mas no esforço por nos desmaterializar, por nos sensibilizar, estaremos cada vez mais aptos. Assim é com o Espiritismo. É ele uma belíssima sinfonia. Alguns há que a conseguem escutar com uma beleza indescritível, vide nosso querido professor Eurípides. Outros existem que estamos ainda a buscar sensibilizar a fibra do nosso coração para que possamos realmente senti-la. E então Kardec conclui: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. A frase muito conhecida de todos nós. Mas a frase seguinte a esta, pelo menos para mim, é ainda mais bela do que a anterior e muitas vezes esquecemos de mencioná-la. Dirá Kardec: enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, o outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tem firme a vontade. Então, o bom espírita, ou espírita sincero e verdadeiro, é aquele que não se contenta nunca com o horizonte em que está, porque sabe há sempre mais a descobrir, a conquistar, a desbravar no infinito de belezas e de glórias da criação de nosso Pai. É essa a ideia do sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Se Deus é a perfeição absoluta, como haveremos de um dia alcançar isso? Jesus, na verdade, nos deixava uma máxima daqui à eternidade. Porque por mais que possamos subir e avançar, sempre terá algo mais a aprender e a conquistar, a fim de nos aproximarmos da grandeza e da beleza de Deus e da sua criação. Esse é o espírita sincero, aquele que está sempre em movimento, aquele que está sempre buscando, sempre se esforçando por subir um pouco mais além, certo de que a paisagem valerá sempre a pena. Aquele que está trabalhando profundamente no seu coração, a fim de que consiga agora captar o eterno cântico que Jesus nos cantou naquele sermão das bem-aventuranças. Então, que possamos, cada um de nós, mais do que buscar compreender a doutrina, buscar senti-la na câmara do nosso coração, a fim de que ela se faça presente em nossa boca e em nossas mãos, na construção de um mundo melhor. Que nos inspiremos nestes que nos precederam e que façamos nós também a nossa parte. Muita paz a todos.